Você já parou para se perguntar quem realmente habita dentro de você? Será que somos apenas o que vemos no espelho? Ou existe algo mais, algo oculto, misterioso, que conduz nossos passos sem que percebamos? Hoje, convido você a uma jornada instigante. Uma viagem para dentro de si mesmo, guiada por um dos maiores exploradores da alma humana, Carl Gustav Jung. Jung acreditava que a alma humana não é um território caótico e sem direção. Pelo contrário, ele nos revelou que a psique é como um grande mapa, um mapa simbólico, onde cada caminho representa um aspecto profundo da nossa essência. Ele chamou esses caminhos de arquétipos, forças universais presentes em todas as culturas, religiões e mitologias. São como personagens internos que habitam nosso inconsciente e influenciam nossas escolhas, nossos medos, nossos sonhos e até a nossa espiritualidade. Neste vídeo, vamos explorar como esses arquétipos podem revelar os caminhos ocultos do seu espírito. Você vai descobrir que há uma geografia sagrada dentro de você, uma espécie de mapa da alma, que pode guiar sua jornada espiritual e seu autoconhecimento. Este não é apenas um vídeo sobre psicologia ou religião. É um convite para olhar para dentro e compreender os símbolos que te moldam, mesmo sem você perceber. Prepare-se para descobrir como Jung, através de obras como O Homem e seus símbolos e arquétipos e o inconsciente coletivo, pode te ajudar a decifrar sua própria alma. Porque no fim, o autoconhecimento não é um luxo, é uma necessidade espiritual. E eu te pergunto, você está disposto a decifrar o mapa oculto da sua alma? Para entender o mapa da alma, é essencial conhecer o cartógrafo que o desenhou, Carl Gustav Jung. Jung foi um psiquiatra e psicólogo suíço, considerado um dos maiores pensadores do século XX. Discípulo de Freud, Jung foi além da psicanálise tradicional. Enquanto Freud via a psique como um campo dominado pelos desejos reprimidos, Jung percebeu algo muito mais vasto: a alma humana como um universo repleto de símbolos, mitos e mistérios. Ele acreditava que, por trás de nossos pensamentos conscientes, existe um espaço profundo chamado inconsciente coletivo. Esse inconsciente não é individual, mas compartilhado por toda a humanidade, carregando memórias, imagens e padrões que atravessam gerações. Esses padrões universais foram chamados por Jung de arquétipos. Arquétipos são como modelos primordiais, presentes em todas as culturas, religiões e histórias. Eles se manifestam em sonhos, comportamentos e, principalmente, em nossas buscas espirituais. Imagine os arquétipos como personagens internos que representam aspectos fundamentais da vida. O herói, que enfrenta desafios para conquistar algo maior. O sábio, que busca a verdade e o conhecimento interior. O inocente, que representa a fé e o recomeço. A sombra, que simboliza os medos, traumas e aspectos reprimidos. E o self, o arquétipo da totalidade, que integra todas essas partes em uma única consciência. Esses arquétipos não são apenas ideias. Eles se expressam através de nossos sonhos, emoções, impulsos e até mesmo nos símbolos espirituais com os quais mais nos conectamos. No livro Memórias, Sonhos e Reflexões, Jung narra como ele mesmo foi guiado por visões e experiências interiores que o levaram a mergulhar nesse mundo simbólico. Ele descreve suas próprias lutas com a sombra e sua busca pelo self como experiências reais, não apenas teorias acadêmicas. Ao compreender os arquétipos, começamos a ver que muitos de nossos dilemas espirituais e emocionais não são únicos ou isolados. Eles fazem parte de um grande teatro interno, onde essas figuras universais atuam em nossa vida, nos empurrando para a transformação.
E é justamente por isso que Jung acreditava que todo o processo de autoconhecimento passa, inevitavelmente, pelo reconhecimento dos arquétipos. Agora que você conhece as bases desse mapa, chegou o momento de explorar cada um desses arquétipos na prática e descobrir como eles se manifestam na sua jornada espiritual. Agora que entendemos o conceito de arquétipo, é hora de conhecer os protagonistas desse mapa interno. Cada arquétipo representa um aspecto essencial da experiência humana e da jornada espiritual. E ao longo da vida, todos nós transitamos entre eles, mesmo sem perceber. Vamos começar pelo inocente. O inocente representa a pureza, a fé e o desejo de um novo começo. Ele é a criança interior que acredita que o mundo é seguro e que o bem sempre triunfa. No plano espiritual, o inocente é aquele que busca um refúgio sagrado, que deseja confiar plenamente no divino e encontrar proteção. Mas em sua sombra, o inocente pode cair na ingenuidade, esperando que tudo se resolva por forças externas, sem assumir responsabilidade. Em seguida, temos o herói. O herói é o arquétipo da coragem e da superação. Ele enfrenta desafios, enfrenta o desconhecido e luta para conquistar algo maior. Espiritualmente, o herói é aquele que batalha contra seus próprios demônios internos, que busca vencer o sofrimento e alcançar a iluminação. Contudo, o herói pode se tornar obcecado pela vitória, caindo na armadilha do orgulho e da competição espiritual. O terceiro arquétipo é o sábio. O sábio busca o conhecimento, a verdade e a iluminação interior. Ele é o buscador filosófico, o estudioso das religiões, o meditador que mergulha no silêncio em busca de respostas profundas. Sua grande virtude é a clareza. Mas seu risco está no isolamento e na racionalização excessiva, esquecendo-se de viver a experiência espiritual de forma prática e afetiva. Chegamos então à sombra. A sombra é talvez o arquétipo mais temido e, paradoxalmente, o mais necessário. Ela representa tudo aquilo que reprimimos, negamos ou tememos em nós mesmos. Medos, traumas, impulsos, dores e até potenciais ocultos que deixamos no esquecimento. Na espiritualidade, a sombra aparece nas crises de fé, nas dúvidas profundas e nos momentos em que somos forçados a confrontar nossa própria escuridão. Mas aqui reside uma verdade essencial. Sem integrar a sombra, não há verdadeira transformação. Como Jung escreveu em Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Por fim, temos o arquétipo central, o Self. O Self representa a totalidade, o equilíbrio entre todas as partes da psique. É a imagem mais próxima daquilo que podemos chamar de alma integrada ou ser espiritual pleno. Na jornada espiritual, o Self é simbolizado pelo Cristo, pelo Buda, pelo alquimista que encontra a pedra filosofal. Ele é o ponto onde a fé, a sabedoria, o heroísmo e até a sombra se unem, gerando uma consciência expandida, compassiva e unificada. No livro Símbolos da Transformação, Jung detalha como esses arquétipos aparecem em mitos, contos de fadas e tradições espirituais, reforçando a ideia de que cada ser humano revive, ao seu modo, essa grande jornada arquetípica. O mais fascinante é perceber que esses arquétipos não são estáticos. Eles surgem em diferentes fases da vida, dependendo dos desafios que enfrentamos e da fase espiritual em que nos encontramos. Durante a juventude, o inocente e o herói costumam dominar a cena. Na fase adulta, a sombra e o sábio começam a ganhar mais espaço. E, na maturidade, quando a alma busca síntese e paz, o Self passa a se manifestar com maior intensidade. Essa dinâmica nos revela que a vida espiritual não é linear, ela é cíclica, como uma espiral em constante expansão.
Cada novo ciclo nos convida a mergulhar mais fundo, revivendo os arquétipos sob novas perspectivas. Agora que conhecemos os principais arquétipos da jornada espiritual, é hora de dar um passo ainda mais profundo. Descobrir como identificar qual desses arquétipos está mais ativo em sua vida neste momento. Agora que você já conhece os principais arquétipos, a pergunta inevitável surge: como descobrir qual arquétipo está mais presente em sua vida hoje? Jung sempre reforçou que os arquétipos não são rótulos fixos, mas forças vivas que se alternam ao longo da vida. Ainda assim, em determinados momentos, certos arquétipos ganham mais destaque e acabam guiando nossas emoções, decisões e crenças. Existem alguns sinais claros que podem te ajudar a reconhecer qual arquétipo está predominante neste momento da sua jornada. O primeiro passo é observar seus comportamentos automáticos, principalmente em situações de desafio ou transição. O inocente tende a buscar proteção, sonhar com um salvador e evitar responsabilidades difíceis. Sua assinatura emocional é a esperança, mas muitas vezes uma esperança ingênua que foge da realidade. Já o herói se revela através da necessidade constante de provar seu valor, de lutar por causas, de enfrentar batalhas, internas ou externas. Sua emoção predominante é a coragem, mas também o orgulho. Ele costuma assumir tudo para si, tentando resolver os problemas sozinho, acreditando que precisa vencer para ser reconhecido ou aceito. O sábio se manifesta naqueles que buscam incessantemente o conhecimento, que se sentem impulsionados a estudar, questionar e entender o mundo em profundidade. Sua emoção predominante é a curiosidade, mas também a tendência ao isolamento. O sábio pode acabar se escondendo atrás de teorias, evitando a vulnerabilidade emocional. Por outro lado, quando a sombra domina, você se verá frequentemente em conflitos, envolvido em comportamentos autossabotadores, ressentimentos, raiva ou medo profundo. Ela se revela nas reações desproporcionais, nos julgamentos excessivos e, principalmente, na tendência de projetar nos outros aquilo que se recusa a enxergar em si mesmo. Por fim, o self não é facilmente percebido, pois seu surgimento costuma acontecer em momentos de grande harmonia interior. Ele se manifesta como uma profunda sensação de propósito, uma paz que não depende das circunstâncias externas e uma clareza espiritual que transcende o ego. Uma prática valiosa é iniciar um diário de arquétipos. Durante 21 dias, anote seus sonhos, emoções recorrentes, reações impulsivas e situações que despertaram fortes sentimentos. Observe quais padrões se repetem. Você logo perceberá que certos arquétipos se manifestam com mais força. Lembre-se, não há arquétipo melhor ou pior. Cada um tem seu papel, e o autoconhecimento começa exatamente pelo reconhecimento sincero dessas forças internas. No próximo capítulo, vamos explorar como podemos integrar esses arquétipos em um processo chamado individuação, um caminho poderoso para a paz interior e a realização espiritual. Reconhecer os arquétipos é apenas o início. A verdadeira transformação acontece quando escolhemos integrá-los. E esse processo tem um nome: individuação. Para Jung, a individuação é o caminho que conduz o ser humano à totalidade. É o retorno ao centro da alma. Não se trata de se tornar melhor, ou mais santo, ou mais forte. Trata-se de se tornar inteiro. Na individuação, todos os arquétipos que habitam em nós, o herói, o inocente, o sábio, a sombra, são reconhecidos, aceitos e harmonizados. O conflito interno dá lugar à integração. As máscaras caem.
O ego deixa de lutar para controlar tudo e começa a dialogar com a alma. Esse caminho, embora belo, não é confortável. Ele exige coragem para olhar para dentro com sinceridade. Como Jung escreveu em Aion, não se chega à iluminação imaginando figuras de luz, mas sim trazendo à consciência a escuridão interior. Ou seja, a paz verdadeira nasce quando temos coragem de encarar a sombra, não para eliminá-la, mas para compreendê-la. A individuação também é um processo profundamente espiritual. Em Aion, Jung faz uma análise simbólica da figura de Cristo como arquétipo do Self, a representação máxima da união dos opostos, humano e divino, dor e amor, morte e renascimento. Para ele, a cruz é um símbolo vivo da totalidade, pois representa o encontro das polaridades, vertical e horizontal, céu e terra, espírito e matéria. E não por acaso, esse mesmo princípio aparece em diversas tradições espirituais. Na mandala tibetana, no yin-yang oriental, nos 4 elementos do xamanismo, no selo de Salomão na cabala hermética. Todos apontam para um centro, um ponto de equilíbrio, um espaço sagrado que só se acessa através da união interna. Na prática, a individuação exige silêncio, exige escuta, exige atenção às sincronicidades, aqueles acidentes significativos que Jung dizia serem mensagens da alma. Exige práticas que favorecem o contato com o inconsciente, como a imaginação ativa, a escrita simbólica, a contemplação ou a oração profunda. E, acima de tudo, exige tempo, porque não se apressa o desabrochar de uma alma. Cada um trilha esse caminho à sua maneira, no seu ritmo e com os símbolos que mais fazem sentido para si. Mas quando começamos a integrar esses aspectos em nós, quando a sombra já não assusta, quando o herói se curva diante da humildade, quando o sábio aprende a sentir e o inocente começa a enxergar com mais maturidade, a alma encontra repouso e o self começa a emergir, não como uma fantasia espiritual, mas como um estado de consciência ampliado. Neste ponto da jornada, não buscamos mais respostas externas. Aprendemos a viver a pergunta, a caminhar com o mistério, a descansar em Deus ou no silêncio do ser, seja lá o nome que você dê à fonte da existência. E é nesse estado de integração que a espiritualidade deixa de ser uma busca e passa a ser uma presença. No capítulo seguinte, vamos sair do campo simbólico e mergulhar na vida prática. Como aplicar esse conhecimento dos arquétipos no seu dia a dia? Como transformar teoria em transformação real? Conhecer seus arquétipos e integrar suas partes internas é um processo profundo, mas ele não deve ficar preso ao campo simbólico ou filosófico. Pelo contrário, a verdadeira espiritualidade começa quando conseguimos trazer o sagrado para o cotidiano. E aqui está a pergunta central deste capítulo: como viver com mais consciência dos arquétipos no seu dia a dia? Tudo começa pela observação atenta de si mesmo. Cada decisão, cada reação emocional, cada conversa difícil pode ser uma janela para perceber quem está no comando dentro de você naquele momento. Por exemplo, se você evita conflitos a qualquer custo, tentando manter a paz a todo momento, pode ser que o inocente esteja em ação, buscando segurança e harmonia, mesmo que às custas da sua verdade. Nesse caso, aplicar o arquétipo não é reforçá-lo, mas equilibrá-lo com maturidade, assumindo responsabilidades de forma consciente. Se você sente que está sempre lutando contra tudo e todos, querendo resolver tudo sozinho, talvez o herói esteja no controle e precise aprender a confiar mais, a pedir ajuda, a reconhecer que não precisa vencer para valer. Se sua tendência é se afastar, racionalizar tudo, mergulhar em estudos e leituras para fugir das dores da vida real, o sábio pode estar se isolando. Aqui,
A aplicação está em descer da mente para o coração, vivendo a sabedoria com compaixão. E se você percebe julgamentos fortes, reações exageradas, conflitos que se repetem com diferentes pessoas, talvez seja a sombra batendo à porta. Esse é o momento de parar, respirar e perguntar: o que isso revela sobre mim? Viver com consciência dos arquétipos é como ter um espelho simbólico sempre à disposição. Você aprende a se ver com mais profundidade, a interpretar os sinais do seu comportamento e, principalmente, a agir com mais verdade. Uma prática simples e poderosa é escolher um arquétipo por semana para observar conscientemente. Pergunte-se: hoje estou agindo como o herói ou como o sábio? Estou fugindo como o inocente ou enfrentando como o self? Essa simples autopercepção já transforma a forma como você se posiciona na vida. E lembre-se, não se trata de eliminar arquétipos, mas de dançar com eles, equilibrando suas forças, honrando suas lições e reconhecendo quando é hora de ceder o lugar a outro aspecto de si. Com o tempo, você vai perceber que viver com consciência arquetípica traz mais equilíbrio emocional, mais profundidade espiritual e uma sensação real de presença interior. E agora que você já entendeu como aplicar tudo isso, uma última reflexão sobre a grande pergunta que nos trouxe até aqui: quem habita a sua alma e para onde ele está te guiando? Você chegou até aqui, percorreu os caminhos simbólicos do inocente, do herói, do sábio, da sombra e vislumbrou a presença silenciosa do self. Agora, talvez tenha percebido, a jornada espiritual não é algo que se percorre fora, mas sim dentro. O mapa da alma nunca esteve escondido. Ele sempre esteve aí, esperando ser lido, compreendido, vivido. Cada arquétipo é uma porta, cada símbolo um convite e cada emoção um guia. Ao longo deste vídeo, você acessou mais do que ideias. Você acessou uma linguagem profunda, a linguagem da alma. Aquela que não se ensina com palavras, mas se desperta com presença. Jung nos lembra que, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. O autoconhecimento não é luxo, é responsabilidade espiritual. É o primeiro passo para viver com integridade, lucidez e compaixão. E agora, a pergunta que ecoa é simples, mas poderosa. Você está pronto para viver com mais consciência de quem habita dentro de você? Para transformar arquétipos em aliados? Para caminhar com a sua sombra, ouvir o seu sábio, acolher o seu inocente e permitir que o self brilhe? Se este conteúdo tocou algo em você, se despertou reflexões, memórias ou perguntas que não podem mais ser ignoradas, então compartilhe este vídeo com alguém que também esteja buscando um sentido mais profundo para a sua existência. E nos comentários escreva: estou mapeando minha alma. Esse será o seu primeiro passo consciente na jornada. Porque no fim, o verdadeiro propósito não é encontrar respostas prontas, mas aprender a caminhar com coragem e presença pelas perguntas da alma.